Vidas negras importam. Círculo vicioso, Machado de Assis. Bailando no ar, gemia inquieto vagalume. Quem me dera que eu fosse aquela loura estrela que arde no eterno azul como uma eterna vela. Mas a estrela, fitando a lua com ciúmes, pudesse eu copiar o transparente lume que da grega coluna gótica janela contemplou suspirosa a fronte amada e bela. Mas a lua, fitando o sol com azedume, mísera, tivesse eu aquele enorme, aquela claridade imortal que toda a luz resume. Mas o sol, inclinando a rítula capela, pesa-me essa brilhante areola de nume, enfara-me, esta azul e desmedida umbela. Por que eu não nasci um simples vagalume? Ciclo vicioso. Salve! Meu nome é Plínio Camilo. Eu tenho o prazer de apresentar Notas de Escurecimento Gerações e ofereço essa ótima conversa ao Bento Rosa e à Luciana Ponciano. E hoje eu tenho o prazer de apresentar e conversar com Águida Beatriz de Souza. Bem-vinda, Águida! Como está você? Bem-vinda! Boa noite, um prazer Boa. estar aqui hoje. Agradeço muito pelo convite. Nossa, mas é assim, sou eu que agradeço, Águida, sua gentileza, sua disposição para vir conversar com a gente. E aí, por favor, se apresente, querida, por favor. Meu nome é Águida, tenho 26 anos, sou formada em letras. Desde pequena, de certa forma, eu soube que eu iria pelo caminho dos livros. Penso que os livros sempre foram meus grandes companheiros de jornada, então foi uma coisa um tanto óbvia na minha trajetória. Também sou mestre em literatura brasileira pela UFRJ, né? Eh, Fui então da graduação direto para o mestrado em literatura brasileira. Fiz um projeto muito bonito, embora tenha sido corrido também, sobre literatura negra. Na universidade que de fato eu descobri a literatura negra e daí eu entendi o que eu de fato queria pesquisar, eu entendi o que de fato me movia, e uma coisa que eu falo sempre, e algumas vezes já me perguntaram como é que eu soube, porque eu sempre soube que os livros eram especiais para mim, mas eu não sabia ainda que tipo de literatura me movia e conversava comigo da forma mais aproximada possível. E uma coisa que eu digo sempre é que eu só descobri a literatura negra em meados do curso de letras, né? Depois dos com 20 anos, porque quando criança eu tinha lido Machado de Assis, mas não sabia que ele era um autor negro, né? Muitas vezes isso é negado pra gente. Os currículos não falam de Machado de Assis como um homem negro, isso é uma coisa recente, uma coisa de agora. E quando eu descobri a literatura negra lá na faculdade, então eu descobri esse movimento de pesquisa que eu queria realizar e descobri também dos livros que conversavam mais comigo e também me senti mais autorizada a começar a escrever. Então, daí a outra coisa, eu sou escritora e hoje eu posso dizer e afirmar, assim, depois também de muita relutância da minha parte por muito tempo, que eu sou uma escritora. Tenho alguns contos publicados em algumas seleções que eu participei, tenho uma novela publicada também pela editora Metanoia, então essas coisas fazem parte da minha trajetória. A pesquisa, a escrita literária e esse ato de sempre me debruçar sobre os livros e querer entender como é que as coisas funcionam, quem está escrevendo, por que está escrevendo, quem escreveu primeiro. Legal. Querida, quero retomar umas questões que você apresentou. Primeiro, você falou o FRJ. Decifra para a gente, por favor, que sigla é essa?
E você não falou qual cidade, qual lugar você está. Rio de Janeiro, né? Da onde você está, né? Nos localize geograficamente, por gentileza. Hoje eu moro em João Pessoa, na Paraíba, mas eu sou do Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro. Na verdade, nasci mais especificamente em Itaboraí, é um município que eu não conheço, que jamais conheci, só nasci lá e acabei indo para outro lugar. Passei grande parte da minha vida em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, mas morei em outros lugares também. Morei muito tempo, então, né, em Santa Cruz. Foi o último lugar do Rio de Janeiro em que eu morei. Me mudei tem poucos anos para cá. Me graduei, então, na UFRRJ, que é a Rural do Rio de Janeiro, em Seropédica, e o mestrado foi na UFRJ, né, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Fundão, na cidade universitária. E hoje eu estou aqui em João Pessoa, acho que, de certa forma, seguindo algo que sempre me aconteceu, assim, de morar em alguns lugares, de estar em alguns estados. Legal, legal. Vamos voltar, sim. Descobriu como a literatura negra brasileira, a literatura negra? Como você descobriu? Eu estava no curso de letras, teve essa essa disciplina, e as coisas foram acontecendo ao mesmo tempo, na verdade, que era uma disciplina de étnico-raciais. E, ao mesmo tempo, eu conheci uma pessoa, um amigo muito querido, que me emprestou um exemplar de um livro da Conceição Evaristo, Olhos d'Água. Foi o primeiro livro chamado de literatura negra que eu li, né, em meados do curso de letras. E, para mim, comprar livros sempre foi uma coisa estranha, porque eu cresci e por muito tempo, até os 12, 13 anos talvez, eu não sabia que livros eram coisas que podiam ser compradas para ter em casa. Eu achava que livros eram coisas que a gente só acessava por meio das bibliotecas, porque foi a forma que eu sempre fiz, através da escola. Em casa, os livros que a gente tinha, então, era a Bíblia, os livros didáticos. Então, para mim, os livros eram coisas que não se podia comprar para se ter. E então, quando eu descobri, eu fiquei um tanto surpresa. Assim, foi uma surpresa boa. Então, meados do curso de letras, Conceição Evaristo foi então a primeira autora que eu li e que foi identificada como uma escritora negra. Porque antes disso eu tinha lido, como eu disse antes, o Machado de Assis, tinha ouvido falar de outros autores negros, mas era uma coisa tão distante. E ler Conceição Evaristo pela primeira vez foi ter a sensação de que havia alguém como eu escrevendo, que havia uma mulher negra que era como eu, estava falando sobre coisas que eu conseguia entender, algo que eu podia me aproximar, e era ter um entendimento diferente de escrita, porque eu sempre vi os escritores antes disso como essas criaturas imortais em pedestais, e ler Conceição Evaristo me deu essa humanidade em relação aos livros, a como eu via os livros. Querido, não, eu fiquei emocionado, é bem interessante, assim, é muito interessante, muito legal esse olhar seu, assim, acho muito bacana, querida. Tudo bem? Continue, por favor. E a partir daí eu então li a Conceição Evaristo e foi um ímpeto, porque eu comecei a ler os outros textos dela e comecei a navegar entre outros escritores negros também, brasileiros ou não. Tem uma escritora estadunidense que eu gosto bastante, que é a Octavia Butler. Ela é uma escritora de ficção científica e as obras dela tratam muito
da ficção científica numa perspectiva racial. Então, eu fui, de certa forma, me movendo e eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, porque eu queria entender. Porque foi a primeira vez que, lendo literatura, eu consegui me enxergar e, de certa forma, lançar um outro olhar para pessoas que eram como eu. Acho que foi uma segunda vez de me entender como uma pessoa negra no mundo, lendo esses textos. E daí, na época, então, veio tudo junto. Essa professora dessa disciplina de étnico-raciais que eu fazia na faculdade, ela né? Não era, ela é uma potência, assim, aquele tipo de pessoa, eu quero ser igual a ela quando eu for mais velha, quando eu tiver um outro momento da minha vida. E eu lembro de ter conversado com ela sobre Olhos d'Água e dizer que eu queria fazer uma pesquisa, eu queria fazer um artigo e ela me sugeriu a minha primeira leitura de pesquisa de literatura negra, que foi aquele texto do Eduardo de Assis Duarte, o Literatura Afro-Brasileira, um cânone em construção. Foi justamente esse texto, assim, é um texto que eu fiquei grudada nele por muitos anos, e para mim é um texto que fica se repetindo ali na minha cabeça, que eu uso em todas as pesquisas, e foi meu primeiro contato, assim, com pesquisa, de fato. E daí, eu lembro que na época eu me juntei com esses outros amigos que tinham lido também Olhos d'Água. Eu falei, e se a gente fizer um artigo, se a gente fizer alguma coisa, e a gente fez. E, assim, foi bem rápido também. E a sensação era muito boa de estar me debruçando, de estar explorando um tema que vinha para mim de forma tão familiar, assim, que não era estranho, sabe? Sei, sei, e você joga duas pontas, né? Você deixou duas pontas aí que eu vou tentar, porque eu não posso, né, aqui essa crueldade. Você falou que lendo Os Olhos d'Água foi a segunda vez que você se viu negro, né? Qual foi a primeira? Essa é uma ponta. Segunda ponta, legal, vamos lá. Qual é o teor desse seu mestrado? Conta pra gente qual o teor desse seu mestrado que você fez sobre essa literatura negra. Mas comece pela primeira vez, por favor. A primeira vez que eu me entendi negra não foi exatamente de uma forma muito positiva. Eu morava numa cidade do interior de Pernambuco, uma cidade bem pequena chamada Orobó. Orobó tem uma população, assim, bem grande de pessoas negras, mas não tão grande se comparado a Santa Cruz, no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, na escola, sendo criança, eu era diferente na escola. E na minha casa eu não era, eu venho de uma, assim, da clássica família brasileira que é mestiça e que nem sempre tem uma grande consciência racial, mas quando eu olhava para dentro de casa, eu via meu pai. E daí o meu primeiro movimento era pensar, eu sou igual ao meu pai. Eu não sou igual a todo mundo na escola, as crianças que eu conheço, ou a minha avó, ou a minha mãe, mas eu sou igual ao meu pai, né? Meu pai é um homem negro. Então foi a primeira vez que eu descobri. E eu digo que não foi da forma mais positiva, porque muito da minha experiência de me entender que eu era igual ao meu pai era de ver o que acontecia, assim, dos olhares, de como era, de como nos lugares em que a gente era marcado então como uma pessoa negra, não era como uma pessoa, era como uma pessoa negra. A cor vinha primeiro.
era sempre essa coisa destacada, a nossa cor, a nossa boca, o nosso nariz. Era sempre algo destacado ali nos ambientes que a gente estava. Então, foi assim me entender como uma pessoa negra primeiro. Não foi positivo, não foi feliz, foi só, ah, eu sou diferente. Comigo, então, não aconteceu, como eu sei que acontece muito com pessoas que são mestiças, né, com pessoas que não vêm de famílias pretas, não aconteceu de eu senti que todo mundo me entendia. Não, mas era algo que era salientado e eu nunca pude, então. Só que eu não era, por exemplo, claro o suficiente para que eu pudesse me esconder. Para que eu pudesse, por exemplo, esquecer que eu era uma pessoa negra. Eu esquecer que meu cabelo era assim, assado. Não existiam muitas formas, pelo menos esteticamente falando, de eu me embranquecer perante o mundo. Então, era sempre algo marcado, era sempre algo salientado, era sempre algo que eu não podia esquecer. Então, esse foi o primeiro momento que eu me entendi como uma pessoa negra. E só depois, muitos anos depois, já na faculdade, e daí, de fato, acessando esse conhecimento que é tão negado a nós, é que eu entendi o que significava. Eu entendi, então, de onde eu vim, de onde meus ancestrais vieram, do que eles faziam, do que eles podiam fazer, do que de como muito do que eu aprendi estava relacionado a esse passado que era negro, a esse passado que tão violentado, né, da gente como pessoas negras e pessoas brasileiras. Então, nesse segundo momento, foi mais positivo, porque de fato eu me enxerguei no mundo, eu me enxerguei o que eu podia fazer e enxerguei coisas das quais eu podia sentir orgulho de pertencer. Então, foi um momento bem importante assim para mim na faculdade, né? Descobrir esses livros, descobrir a Conceição Evaristo especificamente. Uma observação, Águida, as suas pausas são ótimas. São umas pausas dramáticas ótimas. Assim. Eu gosto das suas pausas. Porque são pausas ativas. Você faz esse pedido, essa cobrança assim, ó, tá? Pondere. Tá? Eu gostando muito, assim. E aí, o seu mestrado? Ele surgiu, né? Você está fazendo sua gênese, mas ele versa sobre o quê? Eu fui direto da graduação pro mestrado, né? Eu defendi, inclusive recentemente, foi no ano passado, defendi a minha dissertação de mestrado. O objetivo da minha dissertação foi pensar quais eram as semelhanças e quais eram as diferenças, que aproximações existiam e que afirmações eu podia fazer sobre as literaturas negras de autoria feminina. Mais especificamente, no meu texto, eu estudei dois romances de duas autoras. O primeiro foi Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, né? Esse um livrão potente, gosto muito. Reli algumas vezes, né? Esse livro de fôlego. E um outro foi um romance que pertence a uma trilogia, mas eu estudei só o livro número um, da Octavia Butler, que foi essa escritora justamente que eu conheci lá no começo. Então, eu comparei as duas obras, mas não sem pensar no intercâmbio cultural que essas escritoras fizeram, não diretamente, porque elas jamais se conheceram, e não sei, por exemplo, se a Ana Maria Gonçalves conhece a Octavia Butler, por exemplo, mas pensar no intercâmbio de forma mais geral, esse intercâmbio de mulheres.
E daí algumas bibliografias que eu usei, por exemplo, a Patricia Hill Collins, que está pensando muito a questão racial e feminina nos Estados Unidos, ou a Lélia Gonzalez, que está pensando aqui no Brasil. E daí eu quis traçar esse panorama, né, essa relação histórica que vem desde o século XVII, né? A gente tem, por exemplo, a, o habeas corpus da Esperança Garcia aqui no Brasil, e a gente tem algumas personagens bastante importantes também na história dos Estados Unidos em relação à luta pelo direito das mulheres, que é essa luta interseccional que não consegue separar a questão de gênero e raça, que está no mesmo lugar. Então, eu quis pensar tudo isso, foi uma dissertação bem comprida, assim, para então chegar nos romances, né, esses dois romances, e pensar as personagens, que é a Kindé e a Lilith, que são assim, duas forças que são forças da natureza, na verdade, essas personagens, essas mulheres. Então, foi isso que eu estudei na minha pesquisa. E foi um processo cansativo, claro, acho que toda pesquisa ela é sempre cansativa, principalmente quando muitas vezes se algumas referências faltam, no sentido de que o campo da pesquisa ainda foi pouco explorado e que ainda há muito para se fazer, mas eu achei bastante coisa, eu li muita coisa e segui esse ímpeto de pesquisa para pensar a obra dessas duas escritoras e aprendi muito, muito, muito no processo. Conte, conte para a gente, sim, o que teve esses aprendizados, assim. Porque nós versamos muito mais literatura brasileira, mas é interessante onde você traz para a gente esse entendimento, né? Onde tem essas proximidades, né? Da saga que a Ana conta, né? Essa saga que ela conta, e principalmente já o título, e esse trabalho da escritora estadunidense. Então, eu fiz algumas aproximações e partindo também da leitura que eu já tinha feito, de certa maneira, do romance Despertar, da Octavia Butler, com essa personagem, a Lilith. As duas personagens, elas têm bastante semelhança. E essa semelhança, ela não se dá através da inspiração de uma escritora que leu a outra, mas através de um movimento de escrita que essas mulheres negras fazem. No romance da Ana Maria Gonçalves. Águida, uma curiosidade minha. Momento da escrita das duas. Quando foi escrito um, quando foi escrito o outro, assim, só para talvez eu entender. O romance Despertar, ele é bastante antigo já. Ele foi publicado na década de 80, mais especificamente em 84, e Um Defeito de Cor da Ana Maria Gonçalves em 2006. Então, os paralelos que eu estou pensando entre os dois romances, eles não são paralelos diretos, nem são paralelos de inspiração de uma obra na outra. Não, eu estou pensando E muito mais. momentos históricos diferentes, assim, porque Exatamente. não é nem 84 lá e aqui, não, e nem é 2000, não, é 84 lá e aqui, né? Então são momentos diferentes dessa história. Exatamente. Mas me interessava bastante tentar compreender o que as mulheres negras compartilhavam, o que elas tinham em comum, sobre o que elas estavam escrevendo, de que forma as épocas tão diferentes dessas mulheres se relacionavam com o que elas estavam escrevendo. Assim, que olhar essas escritoras lançavam sobre seus tempos e depois lançavam sobre suas escritas. E a coisa, assim, parecem ser livros
muito distantes, principalmente porque uma está escrevendo ficção científica e a outra está pensando um romance histórico ou um romance de formação, para alguns pesquisadores. E eu já É, acho que é uma ficção especulativa também. O defeito de cor eu entendo muito mais como uma ficção especulativa. Não é demérito, né? E nem é pia batismal, mas eu entendo como uma ficção, porque né, histórico, não. Né? É essa história, mas um palpite descartável, desculpa. não, mas é isso mesmo. Romance histórico muito mais no sentido de, assim, dele beber em determinadas fontes, não no sentido de refletir, né? De querer ser fiel aos eventos. Então, sim, ficção especulativa, porque existe muito de liberdade dentro do romance da Ana Maria Gonçalves, principalmente sobre a coisa que até hoje confunde as pessoas. Será que ela achou um manuscrito mesmo? Aí tem que dizer, não, gente, ela não achou um manuscrito mesmo. Foi um recurso narrativo, literário, para pensar, para justamente, de certa forma, autenticar, né? Autenticar o que ela está pensando, o que ela está Tá. escrevendo. Não, mas isso é interessante e acontece bastante nessa literatura de autoria negra brasileira. Quando começamos a trabalhar, acha que a gente achou. Ninguém questionou Paulo Coelho se ele achou aquele texto lá para escrever Alquimista. Não, ele inventou, ele criou. Não, quando ela usa esse recurso, não. Ela achou o manuscrito, tem esse manuscrito. Ou qualquer questão, porque muitas vezes, quando a gente fala dessa literatura negra brasileira, ela pode tudo, ela pode escrever sobre tudo, e não é monotemática, e não estamos só falando das nossas vidas, mas também estamos falando das nossas vidas, porque estamos falando do ponto de vista. Né? Essa fala em cima da coisa é uma leitura transversal, né? Transversal, inclinada e muitas vezes depreciativa e racista. É porque sempre se espera uma determinada limitação. Por exemplo, quando se fala de literatura. Daí uma coisa que eu lembrei. Uma vez uma pessoa branca, me perguntou se. Eu achei até uma pergunta um tanto estranha. Se podia ler literatura da Evaristo, porque achou que era uma literatura que era para pessoas negras lerem, né? Então daí a coisa que a Ana Maria Gonçalves sempre vai falar sempre. Não, minha literatura é também a história brasileira e minha literatura é universal, é para ser lida por todos, né? Então, tipo, existe também esses movimentos de querer colocar a literatura negra numa caixa. Não, a literatura negra ela faz isso, quem está aqui faz isso, e vai falar, por exemplo, da experiência da escravidão, do assassinato, da violência, especificamente, como se não houvesse espaço para outras coisas. Né? E isso não é verdade, porque, mais uma vez, escritores negros são escritores, né? Até a coisa, né, do rótulo de escritor negro muitas vezes é usado como essa caixinha em que você coloca as pessoas negras de onde elas não podem sair. Não, acaba sendo uma senzala, né? Coloca a questão da senzala. Porque o que é importante é fazer, como você falou da Esperança Garcia, que ela escreveu um texto em 1770. Aquele texto que havia toda uma literatura dessa questão de petição. Né? Ela não foi inédita, né? Havia de um estilo literário até, se a gente pode pensar, que era uma petição. Maria Firmina, quando escreve Úrsula, né, em 1800, e pouco antes daquela feira toda de José de Alencar, está dentro do, lembrando das classes, dos gêneros, né? Está dentro do romantismo. Né? Como Luiz Gama, ele está flutuando entre o parnasianismo e o romantismo naquela história toda. O Cruz e Souza simboliza. São autores negros que estão fazendo. Né? São autores negros que estão numa pré-literatura, mas estão aí, estão nessa questão toda. E não estão só falando de alguma coisa. Né? Vimos o texto agora de Machado de Assis, o círculo vicioso. Né? Por favor, continue. E era justamente essa multiplicidade, essa relação de proximidade, mas também de diferença que me interessava. Até as pessoas, Agda, mas são dois romances tão diferentes. Como é que você vai pensar esses dois romances? E daí tem essa coisa que eu pensei que
aproxima os romances dentro da minha cabeça. Um defeito de cor, ele vai pensar essa mulher num passado. Esse corpo, ele é sequestrado, ele é arrastado e ele vive uma uma primeira morte que é simbólica, né? Porque é quase como se essa mulher, ou melhor, essa criança, essa menina, ela fosse gestada dentro do porão do navio para essa vida de escravização. Então ela morre e nasce. Então, de Uhum. certa forma, o que acontece, e daí não só para ela, e o que, se a gente pensar, né, na história das pessoas que foram escravizadas, das pessoas que eram, então, moradoras do continente africano, isso foi um apocalipse para as pessoas. Era o fim do mundo como essas pessoas conheciam, e elas foram, então, para terras estranhas. E daí, o livro da Octavia Butler, O Despertar, ele é um livro de ficção científica e se passa no contexto da Guerra Fria. A personagem Lilith, ela é uma pesquisadora, ela está no campo colhendo algumas informações sobre as sociedades das Américas. Ela está especificamente em algum lugar da América do Sul, isso não é dito muito bem. E os Estados Unidos e a Rússia lançam bombas nucleares, né? Que não, então não era a Rússia, é a União Soviética. E essa mulher, ela é salva, vamos dizer assim, ela é levada por essas criaturas alienígenas, por essas criaturas extraterrestres. E daí eu vou dar um pequeno salto, e 200 anos depois, porque ela está numa animação suspensa, ela tá dormindo dentro de uma coisa, o corpo dessa mulher está sendo conservado, ela recebe uma missão, que é de despertar os seres humanos. Então ela se torna então uma espécie de mãe, e não só ela, mas todos esses humanos que ela vai despertar farão parte de um experimento que criará seres híbridos. Então, eu não consegui deixar de criar na minha cabeça uma linha que essa mulher aqui, a Kindé, ela está no passado sendo sequestrada e levada para uma terra. Isso significa o apocalipse para ela, porque é o término da vida como ela conhecia, é o término dos modos de vida que ela tinha até então. E o mesmo se dá com a Lilith, mas então isso é projetado para o futuro, em que está acontecendo a mesma coisa. Essas figuras alienígenas, né, que são aí alienígenas literais, extraterrestres, seres de outros planetas, estão levando essa mulher negra e ela está sendo sequestrada, e as tensões que ela vai viver são. Assim, é um romance muito interessante, porque muitas das tensões que se apresentam no livro não se dão porque são seres extraterrestres vindo como uma força. Também, mas é porque ela é a mulher negra responsável por acordar os seres humanos que formarão a nova humanidade. O, E as duas passam por casulos, né? Se você chamou de morte, mas também acaba sendo um casulo, né? E eu acho que até um casulo, porque essa questão do sequestro lá, essa morte, essa primeira morte, ele se transformar no tumbeiro, chega outra coisa, mas ela tem a ligação, ou temos toda essa ligação com aquele passado, que esse casulo transforma, né? Que aumenta ou diminui. E fica, né? É interessante. E ela só foi, eu não li ainda, lerei, graças a você, mas ela não, ela tem, porque ela tem características, né? Ninguém escolhe qualquer uma. Ela tem algumas características para esse futuro, assim. Legal. e daí, claro, a gente tem algumas imagens que são literais, né, no sentido que é uma mulher negra aqui e uma mulher africana lá. A gente tem
Então, esse espaço em que elas entram ficam confinadas até o momento em que elas estejam prontas para tal coisa. Mas a gente também tem esses grandes momentos simbólicos e que falam muito sobre como as coisas são, sobre essa morte, essa desumanização, essa violência que é enfrentada por esses corpos especificamente de fêmeas. Né? Existe uma violência bastante específica. Mas aí, claro, não me interessava apenas a violência. Me interessava pensar que agenciamentos e de que forma essas mulheres estavam, então, navegando essas circunstâncias. E daí foi uma coisa que eu quis explorar nesses dois livros, nessa pesquisa. Porque são mulheres que assim, têm tudo tirado delas, são gestadas para cá, né, como essas forças que controlam esses corpos, mas que dizem, não, eu não posso fazer isso, eu não posso continuar assim, eu preciso fazer isso e eu preciso resistir à morte. Eu preciso sobreviver. Eu preciso. Assim, talvez eu precise cuidar de pessoas, talvez eu precise gestar então outras pessoas, mas eu preciso sobreviver. Então me interessou muito isso, principalmente porque na minha leitura eu daí também fui pensar a relação da criação dessas personagens, né, do que as autoras estavam pensando, e dessas figuras das diferentes mitologias, né? Ou ao menos dessa cosmopercepção que vai operar dentro do nosso mundo. A gente tem a Lilith, né, que é essa personagem já histórica que já foi apropriada muitas vezes assim por vários movimentos, né? Essa figura da Lilith, dessa mulher que é a primeira mulher criada por Deus, né? Uma figura ousada e tudo mais, e que justamente dá luz a demônios, né? Segundo a mitologia. E, ao mesmo tempo, ao pensar aqui em Dé, por exemplo, a gente tem essa relação mítica que está sendo operada, por exemplo, com a figura das orixás. Né? A Oxum, por exemplo, é essa figura que está seguindo desde o começo. É essa figura que ela apara os momentos de fertilização de ideias da Kindé. É uma figura, inclusive, que aparece no começo, antes do sequestro, na figura de uma estátua, né? Que ela fala, até fala, essa personagem Titilayo, que é uma estátua de racha grande, que ela vai falar. Então, o Oxum vai aparecendo várias e várias vezes durante essa trajetória, frutificando ali o que a personagem está fazendo, dando o gênio dela também. Né? Que essa mulher, que ela é caprichosa, que ela é vingativa, que inclusive é justamente essa descrição que o Luiz Gama vai fazer sobre a mãe dele, né? Essa mulher que vai inspirar a Kindel Luísa Maim, da Ana Maria Gonçalves. Então, essa personagem que é essa mulher, essa fêmea que é vingativa e é caprichosa e é vaidosa e que vai seguindo sempre, vai sempre sendo essa força. Então, eu fui indo e voltando, sim, em vários momentos do meu texto, porque acho que a configuração seguiu daí, então, o que apara muito da lógica iorubá, né? Que é a coisa circular. Eu ia lá e voltava. Eu ia lá e voltava para o texto, eu ia para frente, ia para trás, ia fazendo isso. Um movimento, inclusive de Dan, né? Da serpente que engole o próprio rabo. Então, daí eu ter falado também que para mim foi um processo muito importante, porque não foi exatamente o que eu mirei, mas as coisas vão acontecendo, elas vão chegando de determinada maneira.
Que ótimo. Querida, eu vou até pedir uma licença para você agora, tomar água, mas aí me buscou outra pergunta. Mulher de Alê Dumas, você leu? Da Aline França? Não, inclusive ela está na minha lista para pensar em projetos futuros. Pense, porque aí a Lilith volta, né? A grosso modo, fazendo um resumo e um spoiler, né? Mulher de Aleduma, né? É da Aline França. Ela publicou isso, inicialmente foi publicado em 1981, né? É um livro que conta também, é afrofuturismo, antes do afrofuturismo. É uma história que se passa seres de um outro planeta, Ignum, tem a missão de povoar uma região da Terra. E Aleduma é o deus negro, inteligente, e lidera esse processo. E aí tem toda essa questão toda. É interessantíssimo esse livro, e eu vi muito, né, dessa questão especulativa de você ir, de voltar. Esse ponto é uma questão forte da afrofuturismo brasileiro, né? Um dos primeiros, é o primeiro livro escrito por uma mulher, então é bem interessante, bem importante trazer essas questões todas. Mas é isso que eu queria pedir essa licença para você, para a gente fazer, né? E pedir sempre para todas e todos assim, vamos lá, prestigie o canal, essa conversa tá boa, né? Tá muito interessante, tá muito importante da gente trazer esse olhar e esse pensar. E alguém que a gente falou aqui, Machado de Assis, que muitos de nós na faculdade, na escola, e muitos agora, ontem, está descobrindo que ele era negro, como eu sempre coloco, já muito se falava isso, sempre se falou, mas houve um momento do embranquecimento. Joaquim Maria Machado de Assis, ele nasceu em 21 de junho de 1939. E quem lembra essa data é a mesma data do nascimento da festa de aniversário, do nascimento do Luiz Gama. Né? E a gente estava falando aqui dessa história. Nasceu no Rio de Janeiro, ele era filho do Francisco Machado de Assis e a dona Maria Leopoldina Machado de Assis. Vivia. O Machado de Assis foi muito interessante. Ele teve uma educação, não teve uma educação escolar interrompida. Estudou como pôde. Uma mestra foi a madrasta, ele perdeu a mãe cedo. Depois, né, o pai ele morreu quando ele tinha 12 anos, aí ele foi trabalhar vendendo nas ruas. Na adolescência, ele foi estudar francês, né? Ele tinha essa vontade essa vontade de conhecimento. Depois, ele, aos 16 anos, foi trabalhar na tipografia do Paula Brito, que ajudou ele muito, né? Trabalhou lá nessa livraria, teve vários trabalhos. Num determinado momento, ele foi trabalhar na secção de diretoria de agricultura do Ministério da Agricultura. E lá o primeiro assunto era escravidão e processos para aplicação da lei ventre livre. Então, assim, muitas situações a gente tirar da memória que Machado de Assis ele não se envolvia. Sim, ele se envolvia. Ele era de um tudo de fazer. Poeta, escritor, teatrólogo, dramaturgo, né? O maior escritor vivo, e também essa ideia de que Machado de Assis era alguém taciturno, né? Casmurro. Casmurro é um personagem, mas ele esteve envolvido desde esse momento, quando ele foi trabalhar com Paula Brito na livraria, onde lá Paula Brito, né, nós já falamos várias situações dele, Paula Brito promovia sarau, promovia discussões, tinha uma tertúlia, né, música, e ele participava. Machado de Assis foi um dos primeiros, foi um dos presidentes da Academia Brasileira, ele fundou a academia e depois foi presidente. Sempre está em todos os lugares. Então, é importante lembrar dessa questão de Machado de Assis e, né, vale a pena, né, a gente ler muito sobre isso, né? Vamos falar, a Agda falou do professor Eduardo de Assis, e é lembrar para a gente ler Machado de Assis, o Afrodescendente. E é isso. Por favor, assinem o canal, leiam e vamos voltar a conversar. Agda, por favor, continue, por gentileza.
Onde é que eu estava mesmo? Pode começar de qualquer lado, querida. Onde você começar já está importante, assim, porque está muito interessante essa sua fala, essa para nós, essa descoberta, né, desse olhar, né, que você está trazendo dessas duas, assim. Isso é bem interessante. Eu pode falar. Não, tá. Por favor, não, aí eu queria já fazer outra coisa. Tá, você está falando dessas escritoras, tá, né? Tá pesquisando, tá indo, tá voltando, tá indo, mas aonde aí nasceu a Águida escritora? Eu escrevo desde a adolescência. Na verdade, eu comecei a escrever de fato quando era criança, mas não era algo que eu fazia de forma muito recorrente. Não tenho textos da época, não lembro tão bem. Mas, então, comecei a escrever de forma mais constante na adolescência. E, para mim, o processo de escrita começou como uma forma de eu tentar entender e de registrar também como eu via o mundo, como eu via as pessoas, como a vida passava à minha volta. E foi assim então que começou. Eu tinha uns 15 anos. E eu escrevia também muitos sonhos, porque eu sou uma pessoa que tem, assim, grandes sonhos megalomaníacos, em que eu estou em outros lugares, enfim, assim, sonhos grandiosos, assim, enquanto eu durmo. E daí eu escrevia esses sonhos. Só que foi só depois que eu li, então, Conceição Evaristo, que eu li essas outras escritoras, que eu me autorizei a escrever histórias, em que eu, pela primeira vez, senti que eu podia levar a sério. Porque antes eram registros, eram pensamentos, eram coisas que passavam e que eu registrava, gostava de olhar depois, porque muitas vezes eu tinha esquecido. Só que eu comecei, então, a escrever histórias, a ter vontade de escrever histórias, porque eu lembro de ser criança e de não ter personagens que eram como eu. E a outra coisa, e que talvez muita gente vai discordar de mim, e talvez muita gente vai concordar comigo, é que de fato existem muitas histórias de pessoas negras, é claro, pouco divulgadas muitas vezes. Só que as histórias, muitas vezes, que são retratadas nos filmes, enfim, nos vídeos, nas grandes mídias, principalmente são as histórias de sofrimento. São as histórias de como é o povo negro, o povo descendente de pessoas africanas sofreu. E claro que essa é a experiência inerente a toda pessoa que nasce negra. Afinal, nós vivemos num mundo que é racista, num mundo em que houve escravização, num mundo em que essas pessoas foram vendidas como produtos, né? E isso não se apaga. E a gente ainda está vivendo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma sensação, e muitas vezes eu ainda tenho, de que as histórias que muitas pessoas gostavam mais eram de sofrimento, do estupro, da violência, da escravização, da morte, e nunca há espaço para pensar nas, nas pessoas negras como pessoas humanas que sentem amor, que sentem luto, que têm fé, que têm, que são excêntricas, que têm entendimentos muito específicos sobre o mundo, ou que pensam em fantasia, por exemplo. Então, mais uma vez a gente cai na conversa sobre a limitação, né? Então, a limitação do escritor negro, ou a limitação da pessoa negra a determinada experiência. E o que eu queria era, e ainda quero, era pensar pessoas negras nesses lugares diferentes. É claro que não podemos ser ingênuos e pensar que a violência não faz parte, porque é claro que ela faz. Toda pessoa negra vai ter uma história de violência para contar, que aconteceu a ela, ou em relação à família, ou em relação a determinada instituição.
enfim, em determinado lugar. Mas eu também queria trazer coisas mais doces, mais brandas em relação à experiência de ser uma pessoa negra no mundo. E eu experimento muitas coisas desde então. Eu tenho 26 anos, eu estou começando agora, então, a escrever, a experimentar muita coisa. Ainda vou escrever bastante, mas gosto de pensar isso, então, nas minhas histórias, daí meu interesse por ficção especulativa também. É claro que o nosso olhar não pode não ser questionador sobre as coisas. Mas o meu primeiro livro publicado, a minha primeira história publicada, foi sobre essa moça que está vivendo um luto. Sobre essa mulher que está escrevendo um diário ou cartas para o melhor amigo que morreu. Eles eram noivos. Então, não é uma história violenta nesse sentido. É claro, o luto é violento também. Mas eu quis, então, contemplar esses aspectos mais humanos da personagem e que são muitas vezes negados a pessoas negras. A relação que ela tinha com a irmã, a relação que ela tinha com esse melhor amigo. Ela é uma moça que ela tem uma floricultura. Então, essas coisas cotidianas sempre me fizeram falta quando eu estava crescendo. Ter essas referências simples sobre estar no mundo, sobre pensar em estar no mundo. Então, um dos meus objetivos, então, com a literatura é pensar essa relação com pessoas negras. E daí, é claro, eu tenho outras histórias que são assim um tanto mais violentas, um tanto mais cruas sobre o mundo como ele é. Mas daí, por isso que eu falo, estou experimentando. Eu vou para onde a minha criatividade me leva. Opa, justo. Beleza, beleza. Depois você vai falar, vamos começar agora. Então, eu vou dar o start do Estante Preto e depois você dá o serviço de onde a gente conseguir ler esses seus contos, suas questões, e é o nosso trabalho. Leiam escritores negros. Eu já particularizo, leio escritores negros brasileiros, leio escritoras negras brasileiras. Mas leio um escritor porque nós temos, como já falei algumas vezes, já falei, a gente já escreveu de um tudo. Temos que olhar, tem escritos interessantes, a gente está passando por tudo isso também, né? Isso é bem interessante e bem importante. Então vamos lá, nesse nosso instante preta, da gente lembrar, né? É aquele pedido que eu sempre faço, assine o canal, vamos lá, vamos fazer todas os caminhos que são importantes. E esse primeiro sugestão é da Juliana Vicente Sentinela, né? Saiu pela editora Malê, né? O cenário, né? É bem interessante. Ele é um romance distópico, né? Uma situação caótica não explicada, exercício de poder. O cenário para onde são levadas mulheres, né? As mulheres é uma prisão, é catastrófico. E o comportamento dessas encarceradas começam a assemelhar aos de mulheres apenadas. Há também a ambientação indefinida, como também faz, né, Ana Paula Maia em seus romances. É bem interessante esse trabalho, que é o Vigor, é uma perspectiva, tem essa questão de especulativa, é bem interessante. Sentinela foi uma obra vencedora do Prêmio Malê, desculpa, de 2023. O sequência é Ladeira da Preguiça, do Evanilton Gonçalves, editora Todavia. É o painel vivo, colorido, né? Das classes populares baianas. Essa novela cômica e realista se insere na melhor tradição da literatura
Um casal sobrevive por meio de trabalhos informais no centro antigo de Salvador. Ela, lavadora de carros, se vale das águas da fonte da preguiça como ferramenta para ganhar a vida. Ele palmilha as ruas atrás de materiais para vender no ferro velho. Juntos vivem dores, a delícia de habitar numa cidade paradisíaca, que é um dos epicentros do turismo brasileiro. Porém, excludente para pessoas como ele. Né? Escrito com uma mão leve, o livro celebra o povo brasileiro. É bem interessante, bem importante. Né? O Evanilton, ele é um jornalista, ele traz essa crônica, é bem interessante e bem importante. E por último, também, Peixe Fora da Bahia, da Mel Adum, da editora Ogum. Né? Esse livro é interessante, né? Porque ele retoma o encontro da mãe Bai, né? Um encontro que fala dessas questões, né? Dessa questão da religiosidade de Oxumaré, ambientado nesse espaço de uma religiosidade muito interessante, que tem trajetórias, né? Que tem vários personagens, vários momentos como protagonistas. Peixe Fora da Bahia, de Mel Adum, da editora Ogum. E é isso. Por favor, assine o canal, deixe seus comentários. É importante sua opinião. Águida, continue. Beleza, então como vamos agora? E os planos futuros e os escritos futuros? O que você nos traz? Eu continuo escrevendo, embora muitas vezes eu faça isso de forma espaçada. Muitas vezes, inclusive, e talvez seja uma coisa que acontece a muita gente. Sempre quando eu escrevo um texto, eu tenho a sensação de que é o último texto que eu escrevi. Sempre. E daí, alguns dias depois, alguns meses depois, eu estou passando na rua, vejo alguma coisa, ouço alguma coisa, vejo alguém e passo, e se eu escrevesse alguma coisa assim? E se eu fizesse uma história sobre alguma coisa? E essas ideias vão se acumulando e existem mais ideias do que tempo para, de fato, escrever as histórias. Com certeza. Mas eu tenho alguns projetos, tenho muitas ideias. Estou escrevendo um romance, assim, nem ideia de quando ele vai estar terminado, mas vai ser meu primeiro romance. Provavelmente, provavelmente. Mas escrita é sempre esse processo para mim que ele vem assim como uma onda e ele acontece muito rápido e eu escrevo, 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 daí eu paro, eu fico um tempo sem escrever. Eu passo mais tempo escrevendo dentro da minha cabeça e assim, quase como se eu testasse as palavras na minha boca e dentro da minha cabeça do que de fato digitando, né? Porque eu sou uma pessoa que digita, não escrevo muito à mão. Então, é, não posso falar ainda sobre esse romance, embora seja, obviamente, mais uma vez um romance em que todos os protagonistas são negros, né? E vou continuar a pensar essa ideia de humanizar as pessoas e mostrar esses outros aspectos que muitas vezes são negados a pessoas negras, o amor, o luto, as perdas, se apaixonar, ter o coração quebrado, essas coisas. Sim, voltando. E como a gente pode ler, Águida? A maior parte dos meus textos publicados está por aí na internet, porque eu participei de seleções. Então, por exemplo, um dos que eu participei foi o Prêmio Conceição Evaristo de Literatura da Mulher Negra. Foi um edital realizado pela Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, em parceria com a editora Metanoia. Saiu em 2022, acredito, e foi distribuído gratuitamente em alguns eventos na época. E ele está disponibilizado na internet, no site, inclusive, da editora Metanoia, que é esse aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Que é esse aqui.
Ele tem vários textos dentro de outras escritoras também, né, de outras mulheres negras. Aqui é um livro bastante curtinho, enfim, ele foi distribuído gratuitamente, que é muito legal. E o livro de que eu comentei, esse aqui, ele é uma novela que conta segue a história da Amélia, que é essa floricultora que perde o melhor amigo e ela escreve cartas, né, na tentativa de lembrar os dias, na tentativa de lidar com o luto, e ele pode ser encontrado no site da editora Metanoia também. As outras coisas elas estão espalhadas por aí pela internet. Tem um conto meu que saiu pela revista Maim, 2023, acredito. Então, a maior parte das coisas está disponível na internet gratuitamente. Então, a ideia é essa. Está interessado? Procurar por Águida Souza, Águida Beatriz Souza, e as variações, sempre esse tema para conseguir encontrar. E aí, esses livros da editora Metanoia. Perfeito. Estamos nos nossos momentos finais, muito interessante todos esses trabalhos, toda essa coisa. Agradecendo muito, né? Mas vamos lá nesse nosso momento final. E aquela história, assim, aquelas sugestões para assistir, para rever aqui no canal. Né? Lembrando que a gente está oferecendo essa conversa para Luciana Ponciano e Bento Rosa. E lembrar do Bento Rosa, que teve por aqui 2 vezes, abrilhantou, mas essa é a primeira vez, onde ele conta toda a trajetória, seus olhares e faz suas declamações todas. Assim. E é isso. Águida, muito obrigado, querida. Foi uma delícia esse aprendizado. Foi uma delícia a sua gentileza de estar aí, estar conversando com a gente. Muito obrigado mesmo, querido. Eu é que agradeço o convite, é sempre um bom convite para falar sobre literatura. Não, é o que a gente precisa, né? Trazer isso e essa característica, né? Você trazer esse seu mestrado, esse seu olhar, que é bem interessante, foi bem interessante para a gente. Para quem não leu Defeito de Cor, ler. Para quem leu, tá? Para quem leu Mulher de Aduma, quer dizer, vamos ler literatura negra. Bom, leia a Águida, leia a Plínio, se possível, né? Vamos lembrar, leiam, leia, porque uma miríada de histórias, de teses, de trabalhos, de olhares muito interessantes, né? Feito por escritores e escritoras negras brasileiras, né? Ou aquela, leiam escritores negros e negras brasileiros vivos. Vamos lá, aí vai essa história. Vai por aí. Querida, muito obrigado, querida. Agradeço muito. Obrigada também. Beleza. E aí, a todos e todas, boa noite, bom dia, boa tarde, quando vocês estão vendo. Olha, deixe seus comentários, siga a Agda, procure. Vamos ter uma questão ativa aqui. Até.